Santander com uma queda de mais de 29% nas cotações e Bradesco com uma queda de mais de 15%. E aí, será que esses bancos são uma oportunidade nos preços atuais? E é sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje, onde vou mostrar perspectivas do Santander e do Bradesco para os próximos anos, meu preço teto projetado para ambas as empresas e o retorno total esperado no preço da ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. Podemos ver alguns destaques do primeiro TRI de 2026, onde Santander alcançou um lucro na faixa de 3,8 bilhões de reais. Então, se anualizarmos isso aqui numa conta de padeiro, é esperado por volta de 16 bilhões de reais para esse ano de 2026. E quando olhamos para o modelo de negócio do Santander, ele possui uma carteira de crédito hoje de 705 bilhões de reais, onde 38% é da carteira de crédito de pessoa física, 36% de grandes empresas, 13% de pequenas e médias empresas e 14% financiamento ao consumo. Podemos ver que grande parte da carteira está basicamente atrelada em pessoas físicas e grandes empresas. Quando olhamos para as provisões com devedores duvidosos e o custo de crédito do Santander, ele vem lutando contra a inadimplência há bastante tempo. Atualmente, o custo de crédito da carteira fica na faixa de 3,73% em relação ao total do montante da carteira. Quando olhamos para a inadimplência de 15 a 90 dias, a inadimplência total fica na faixa de 3,4% e grande parte desse montante de inadimplência é da carteira de crédito da pessoa física, que hoje está em 5,2%, relativamente bastante alta, mas em geral a carteira de crédito para a pessoa física é um pouco mais elevada quando comparada a grandes empresas. E a inadimplência acima de 90 dias já bateu indicadores na faixa de 3,3 em relação ao percentual total dessa carteira e de 4,9 para a pessoa física. Então, o Banco Santander também, assim como o Banco do Brasil e Banco Bradesco, vem lutando contra essa alta inadimplência que vem aumentando nos últimos trimestres. Enquanto isso, o Banco Itaú, que é o melhor banco aqui da nossa bolsa e da América Latina, ele vem conseguindo ter uma inadimplência extremamente controlada na sua carteira de crédito. E podemos ver exatamente isso aqui em relação ao Bradesco, que o Bradesco também vem tendo aumento na inadimplência da parte da carteira de crédito para pessoa física, enquanto a sua carteira de crédito total segue tendo um leve aumento de inadimplência comparado ali a dezembro de 2024. Esse gráfico aqui que é bastante interessante em relação à inadimplência de todos os bancos. Obviamente isso aqui só mostra até o quarto TRI de 2025, mas conseguimos ter uma ideia bem interessante em relação a essa inadimplência dos bancos. O Santander desde 2023 vem tendo essa inadimplência na faixa de 3,2% e fechou na faixa de 3,7%, enquanto o Itaú vem sendo excelente na sua alocação de crédito, onde a inadimplência é a menor de todo o setor. Enquanto isso, o Bradesco vem tendo a queda na inadimplência, como eu mostrei para vocês. Um dos destaques do primeiro TRI de 2026 do Santander foi esse ROI de 16%, que ainda vem sendo abaixo do que o banco espera, a diretoria do banco espera, na faixa de 20%. E o principal motivo disso é o elevado custo de crédito, principalmente em relação à inadimplência que temos atualmente no banco. Mas esse custo de crédito continua ali estável em relação a períodos anteriores. O próprio banco destaca, eles pretendem alcançar 20% de ROI para os próximos anos. E podemos ver exatamente aqui onde a diretoria mesmo destaca que a meta é buscar um ROI de 20% pelo menos para os próximos 2 anos. Então eles estão trabalhando em alcançar esse ROI de 20% para os próximos anos. E quando olhamos para estimativas do mercado em relação ao Santander, hoje o mercado não acredita nesse ROI de 20%, principalmente para 2026. Quando olhamos para o lucro de 2026, o mercado espera 16,5 bilhões de reais em lucratividade, o PVP do banco fica em 0,77 quando projetamos já o patrimônio líquido para o final do ano, o ROI na faixa de 13%, um ROI bem abaixo dos 16% e também abaixo do custo de capital, e é por isso que o PVP fica abaixo de 1. E quando olhamos para o payout, que em geral é de 50% para o Santander, observe que é esperado um dividend yield na faixa de 8,53% para esse ano de 2026, 1,11 por ação, um PL de 5,86, que é bastante baixo para o histórico do banco. E quando olhamos para a estimativa de 2027, o mercado espera 18,7 bilhões, um crescimento de 13% em relação a 2026. Nas cotações atuais, o PVP fecharia em 0,71, extremamente baixo para o histórico do banco. A seguir eu vou mostrar para vocês isso. E o ROI ficaria aqui ainda abaixo dos 14%,
por isso que o PVP ficaria abaixo de 1, muito abaixo do que o próprio banco espera entregar para os próximos anos. Então o mercado ainda não enxerga isso, então muitas vezes isso já está no preço, esse pessimismo em relação ao ROI já está no preço aqui quando olhamos para o Santander. Com 50% de payout, nós temos 9,65% yield projetado, 1,25 de dividendo por ação, um PL de 5,18, que é um PL bem baixo para o banco, que também é um dos grandes bancos aqui da nossa bolsa. O Itaú é o primeiro melhor banco, o Banco do Brasil seria o segundo melhor banco, obviamente fora desses problemas que vem acontecendo atualmente, o Santander e Bradesco ficam brigando pelo terceiro lugar. E aí eu fiz uma estimativa, isso aqui não é do mercado, são estimativas minhas em relação a esse ROI projetado que o banco espera alcançar. Então, se a diretoria fala que espera alcançar um ROI de 20% para os próximos 2 anos, então em 2028 eles teriam que lucrar mais de 30 bilhões de reais. E com isso, o PVP do banco ficaria em 0,64 nas cotações atuais, o que nos daria um ROI de 20%, e com 50% de payout, o banco pagaria um dividend yield na faixa de 15,6%. A parte otimista não está no preço, a única coisa que está no preço atualmente é esse ROI de 13%, porque é o ROI que o mercado espera, então ele mantém o PVP do banco abaixo de 1, abaixo de 0,8 para ser mais exato, e o PL extremamente amassado em relação ao histórico do banco, porque o banco ainda não vem entregando o que promete há bastante tempo. E quando olhamos o PL, se o banco entregasse esse ROI, seria um PL de 3,2, um PL extremamente amassado para um banco que é um grande banco aqui da nossa bolsa e do nosso país. E aí eu fiz uma projeção da rentabilidade para o banco alcançar 1,8 de PVP, que foi aproximadamente o PVP que ele teve quando o banco esteve próximo dos 20%. O banco não alcançou 20% de ROI em nenhum período do seu histórico, mas esteve ali na faixa de 18 a 19%, e com isso o mercado precificou ele acima de 2 de PVP. E para ser mais pessimista, eu considerei apenas o mercado reprecificar as ações do banco para 1,8 de PVP, caso o banco alcance esses 20% de ROI. O mercado teria que reprecificar o papel em 179% nas cotações, nesses próximos 2 anos, se o banco realmente entregar esse ROI. Então, essa é a parte aqui oculta de valor para quem está disposto a correr esse risco quando olhamos para as ações do Santander. E o mesmo acontece com o Bradesco. Eu já fiz um vídeo bem completo em relação ao Bradesco, eu vou deixar aqui no card, mas podemos ver que em relação ao retorno oculto no banco, se ele realmente alcançar esse ROI, observe que seria um elevado aumento nas cotações que seria necessário para o banco ser reprecificado da forma devida com o ROI de 20%. E quando olhamos para o PVP e ROI histórico do banco, podemos ver exatamente isso, onde no melhor momento, que foi em final de 2019, o banco alcançou um ROI de 18%, e com o PVP na época na faixa de 2,1 vezes. Então podemos ver que eu fui mais pessimista naquelas minhas estimativas em relação à reprecificação do papel. E em geral, o ROI atual do banco fica na casa dos 10%, o que é um ROI extremamente baixo para o histórico do banco e também para o setor. E quando olhamos para o PVP, a mediana do PVP do banco fica na faixa de 1 vez de PVP. Então, podemos já dizer que só olhando para o PVP já tem desconto sim no Santander, principalmente porque ele está com o PVP projetado na faixa de menos de 0,8 vezes. Então vocês podem ver que existe sim motivo para isso, e o principal motivo, o baixo retorno sobre patrimônio líquido, principalmente abaixo do custo de capital que ele vem entregando atualmente. Quando olhamos para o PL histórico do banco, observe que desde ali do seu IPO, eu até retirei uma distorção que tinha, o IPO foi em 2010, eu coloquei somente 2011, que o PL médio da empresa fica na casa de 10 vezes lucro, e quando olhamos o PL atual fica em 6,9 e o projetado na faixa de 5,8. Então é um PL extremamente descontado, nem no Covid ele alcançou esse PL. Podemos ver que realmente o banco está muito descontado nas suas cotações quando olhamos aqui para o Santander. E quando olhamos para o retorno total do Santander, não foi um banco que teve um bom retorno, assim como o Bradesco, principalmente devido a esses problemas com os resultados que ele vem tendo ao longo dos últimos anos, assim também como o Bradesco. O banco não conseguiu manter o seu retorno sobre patrimônio líquido, diferente do Banco Itaú ou até mesmo do Banco do Brasil antes de todo esse problema recente. Nesses últimos pouco mais de 10 anos, o banco teve um retorno total de 176%, que na minha visão é um retorno baixo para o risco de renda variável, o que nos deu 10% ao ano de retorno anual médio. E nesse período que eu estimei aqui, eu estimei como se a pessoa estivesse comprando o banco no mesmo PVP
do momento atual, em 0,8 ppb lá em 2016. Nem isso, como podemos ver, salvou muito a rentabilidade do acionista. Mas isso é aquela história que eu sempre falo: retorno do passado não é garantia de retorno do futuro, não quer dizer que o banco vai ter o mesmo retorno para os próximos anos. E se o Santander mantiver um ROI na faixa de 16 a 18% ou até mesmo 20% pelos próximos 3, 4, 5, 10 anos, aí o retorno vai ser com certeza fenomenal nas ações do banco. Esse, em geral, é o que eu sempre falo de risco de renda variável. Não tem como saber como será o retorno da ação para os próximos anos de forma totalmente exata, mas tem como se estimar e também perceber se a ação pode estar barata ou não. E muitas vezes, quando você compra barato, você mitiga alguns efeitos de curto prazo, mas não garante que você terá uma excelente rentabilidade para os próximos anos. E aqui podemos ver também o caso do ROI e do PVP do Banco Bradesco, que em geral o Bradesco tem um histórico mais longo do que o Santander, e observe que o Bradesco já teve bons momentos de retorno sobre patrimônio líquido. Nesses momentos, ele foi cotado acima de 2 vezes de PVP também. O retorno sobre patrimônio líquido do banco só vem caindo desde 2006. Então, o banco vem tentando retomar a sua rentabilidade e a grandeza que o banco tinha no passado, mas ainda não está mostrando totalmente isso. Quem sabe ele volta a ter um ROI na faixa de 18 a 20%, que também é o esperado pela diretoria do Bradesco. E quando olhamos para o PL do Bradesco, também é um PL extremamente amassado em relação ao histórico do banco dos últimos 30 anos. E quando olhamos para o retorno total dos últimos 10 anos, observe que o Bradesco teve um retorno ainda pior do que o Santander, principalmente pela queda do retorno sobre patrimônio líquido nos últimos anos. Podemos ver que ele estava com um ROI na faixa de 20% e um PVP na faixa de 1,8 vezes. Então, muitas vezes, se você comprou caro, você também vai ter uma rentabilidade muito ruim quando olhamos para uma janela de mais de 10 anos. Então, o Bradesco também mostrou exatamente isso, mas não tem como garantir que isso vai acontecer para os próximos 10 anos. E quando olhamos para a remuneração ao acionista em relação ao Santander, observe que, em geral, o Santander paga um JCP trimestral. Em geral, eles pagam em janeiro, em abril, em julho e em outubro. Em geral, o banco paga somente JCPs e em alguns momentos eles pagam alguns dividendos. E quando olhamos para meu preço teto e dividendos para Santander, observe que eu coloquei aqui SAMB 3 e SAMB 11, e principalmente por conta que SAMB 3 é mais barato que SAMB 4. Então, você tem um dividend yield maior do que SAMB 4. E quando olhamos o dividend yield para SAMB 3, fica na faixa de 8,5 a 9,5 para 2027. O PL fica naquela faixa de 5,8 a 5,25. Meu preço teto para o banco fica em R$ 16,00, 23% de mais segurança. E como eu falei nesse vídeo todo, grande parte do pessimismo já está nos preços das ações de Santander. E quando olhamos para a SAMB 11, observe que o dividend yield é um pouco menor e o preço teto fica aqui na faixa de R$ 32,00, que também é um pouco menor por conta do baixo dividendo. Então temos 18% de preço teto para a SAMB 11. E Bradesco fica na faixa de R$ 21,00 de preço teto e R$ 19,00 para Bradesco Final 3, com 22% de margem de segurança. Ambos os bancos estão com uma margem de segurança elevada e também um dividend yield na faixa de 8,5 a 9,5. Então, observe que os dois bancos estão bem parecidos. Os dois bancos são excelentes empresas, estão no momento de recuperar os seus resultados, assim como foram no passado. É por isso que o mercado hoje bate bem neles, porque o mercado não confia que os dois bancos vão entregar esse resultado prometido. Quando olhamos para o retorno total do preço da ação, observe que para Santander e Bradesco, considero 8% de crescimento para o Santander e o Bradesco eu considerei 7,5% de crescimento para os próximos anos. Multiplicando isso, nós temos um retorno nominal na faixa de 17 a 18% para 2027, o que nos dá, retirando 6% de inflação, IPCA mais 10,5 a 11,5. É um bom prêmio de risco aqui. Olhando para o Santander, grande parte do pessimismo já está no preço. E o Bradesco ficaria na faixa de 16,5 a 17,7. Tirando 6% de inflação, nós temos por volta de IPCA mais 10 a IPCA mais 11. Então aqui na estimativa do Bradesco, eu estimo um pouco mais de pessimismo em relação ao banco, porque o banco realmente veio decepcionando até mais do que o Santander. Os dois bancos vêm tentando recuperar o que já foram no passado e com isso o mercado já bateu bastante em ambas as empresas. Então o risco, na minha visão, fica até um pouco mais mitigado olhando para o curto prazo, mas não quer dizer que você terá um excelente retorno olhando para uma janela mais alongada, assim como eu mostrei
no comparativo de retorno total para o Santander nos últimos 10 anos. E quando olhamos para a parte gráfica de Santander, observe que ele veio respeitando esse longo canal lateral que vem desde 2020, principalmente devido a essa queda de rentabilidade do banco que aconteceu depois de 2020. E se observarmos bem, ele vem respeitando muito bem esse FIBO de 76 e 23% e recentemente ficou nesses 23% na faixa aqui de R$ 13. Caso o fluxo estrangeiro volte para a bolsa brasileira, eu não duvido que o mercado jogue o banco de volta para o FIBO dos 76% na faixa de R$ 17, bem perto daquele preço teto que eu projetei para vocês. A configuração atual do Santander fica dessa forma. Existe chance sim de cair para o fundo do canal, mas em geral, toda vez que saiu do canal, o mercado jogou o banco de volta para o canal. Então pode manter isso por bastante tempo. Muitas vezes pode ficar lateralizando por bastante tempo até realmente o banco entregar um retorno do seu patrimônio líquido que o mercado deseja. Mais de 18% ou pelo menos acima do custo de capital. Então isso vai depender de vários fatores, como queda na taxa de juros ou simplesmente a melhora da rentabilidade do banco, mesmo com as taxas de juros não caindo tanto. Esse é o fator aqui em relação à parte gráfica do Santander. É isso, pessoal. Um vídeo bem simples aqui em relação às duas empresas. Existe sim bastante pessimismo nas duas empresas, mas eu acredito que grande parte desse pessimismo já foi precificado em ambas as empresas. Obviamente que isso não é garantia que não vai cair mais. Pode sim cair ainda mais nas cotações as duas empresas. Então comenta aqui para mim, qual desses dois bancos você vem comprando atualmente ou qual outro grande bancão você vem comprando para a sua carteira. Deixe seu comentário para eu saber. Se você for novo nesse canal, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.